Olá, olá! Estamos aí de volta com Fé e Café. A gente precisa, né? Da fé e do café. Eu fiquei alguns dias sem gravar. O meu outubro de 2025 está sendo totalmente atípico, por uma sequência de circunstâncias. Eu estou com viagens, e aí entre uma viagem e outra, e aí a gente volta e tem coisas para fazer, e com isso já se passaram alguns dias, e eu deixei de comentar no dia exato alguns acontecimentos que o outubro nos lembra, ou algumas situações. Naquele mesmo dia eu não consegui falar. Como eu não pretendo esperar até outubro de 2026 para comentar a respeito, eu vou falar agora, ainda que com atraso, mas dizem, né? Antes tarde do que nunca. E eu gostaria de começar lembrando o dia 18, que é, conforme a tradição, o dia de Lucas, São Lucas, Evangelista Lucas, aquele a quem a tradição atribui a autoria do terceiro evangelho e do livro de Atos. E é o único caso nos 4 evangelhos de um evangelho com continuação. Mateus, Marcos e João são completos, né? São blocos literários completos, início, meio e fim. Lucas tem continuação. Então, uma longa história que inicia em Lucas capítulo 1 e vai até o capítulo 28 de Atos. Lucas, conforme o Novo Testamento, o cidadão Lucas, ele era grego de nascimento. Logo, ele não era judeu. E há muito tempo, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento é unânime em dizer que ele foi o único autor não judeu dos documentos que compõem o Novo Testamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me acompanhando aqui agora. Alguma vez você já leu o Evangelho de Lucas inteiro? São 24 capítulos. Você já leu do início ao fim? Coloca aí nos comentários. Coloca aí se sim. E tem uma parte no Evangelho de Lucas que você mais gosta? Coloca aí nos comentários também. E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta e esse pedido para você. Ainda conforme informações que o Novo Testamento nos apresenta em outros textos, Lucas era médico de formação. Nós sabemos que os gregos antigos, eles davam um valor muito grande à medicina. A medicina era altamente valorizada e as escolas de medicina dos gregos eram muito respeitadas e muito procuradas. Lucas, então, doutor Lucas, um médico, e naquele tempo não havia as especializações que nós temos hoje, né? Temos o pneumologista, o cardiologista, o pediatra e o ortopedista, enfim. Naquele tempo não tinha isso. Todos os médicos tinham que ser clínicos gerais e tinham que atuar em cirurgia e tudo. Lucas, então, um grego que é médico e que se torna um seguidor de Jesus, se torna um cristão e escreve um texto. Não sabemos, na verdade, né, se foi Lucas mesmo que escreveu o Evangelho, porque o seu nome não aparece como autor do mesmo. Mas é uma tradição antiga, então o que eu vou seguir aqui? Lucas, então, nos apresenta um evangelho que é diferente dos demais. E eu vou revelar aqui a minha preferência pessoal. Já há muitos anos, dos 4, Lucas é o meu evangelista predileto. É o que eu mais gosto de ler. Se você me perguntar por quê, eu te respondo com prazer. Lucas tem uma estrutura literária brilhante, é genial. A maneira como ele constrói a narrativa de Jesus e que vai continuar depois em Atos com a narrativa dos seguidores de Jesus, da formação das primeiras comunidades cristãs, é muito inteligente, muito bem feito. Lucas tem materiais que são exclusivos, ou seja, que você não vai encontrar nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Eu não vou entrar aqui agora no pormenor, que é muito complexo, algo bastante técnico,
e que não nos interessa aqui agora, que é como que o evangelho foi composto, quais foram as fontes às quais Lucas teve acesso, que os demais evangelistas não tiveram. Portanto, há esses textos, como eu acabei de dizer, que você só encontra em Lucas. Isso não vem ao caso aqui agora. Basta a gente só lembrar de algumas passagens que são das mais conhecidas do Novo Testamento, das mais lidas, das passagens mais amadas de todo o Novo Testamento, que mesmo quem não tem familiaridade com a leitura do texto bíblico conhece, cita, minimamente já ouviu falar. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ela é exclusivamente lucana, só Lucas a tem. Ou então a parábola popularmente conhecida como do filho pródigo. Nós só a encontramos em Lucas. Eu disse popularmente conhecida porque, de fato, esse é o título que ela ficou imortalizada, conhecida por esse título, né? A parábola do filho pródigo. Mas é uma leitura desatenta, né? Porque quando a gente vai ler a parábola, começa dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. Então quer dizer que vai falar dos 2, e é isso que acontece. Mas enfim, também não vou entrar, né, no detalhamento agora desta discussão. Lucas, em seu evangelho, dá um destaque especial às mulheres, às crianças, aos pobres, aos marginalizados. Não que isso não apareça nos demais evangelhos, aparece. Mas em Lucas isso aparece com mais destaque. O cuidado, a sensibilidade que o Lucas tem para com os desfavorecidos da sociedade. Em Lucas há um olhar todo especial, todo misericordioso em relação aos mais pobres. Em Lucas nós encontramos esta visão de um evangelho que é verdadeiramente integral, holístico, né? Como se diz, para usar uma palavra mais moderna. Um evangelho que não tem a ver apenas com a alma, entre aspas, mas que tem a ver com o todo da pessoa humana, o todo da vida. O todo da vida, repito, de propósito. E aí eu faço um desafio para você. Se você nunca leu o Evangelho de Lucas, leia-o. Pare para ler. É uma narrativa empolgante, é uma narrativa que prende o leitor, né? Prende, você não consegue soltar, a gente começa a ler e quer continuar lendo. E no livro de Atos, a mesma coisa. Faça isso, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai se surpreender. Coloque aí nos comentários as suas impressões sobre o Evangelho de Lucas, sobre o livro de Atos. Ajude a compartilhar esse conteúdo, ajude a divulgá-lo, inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu sou grato a você.